Bom dia, meu irmão, minha irmã, que a paz do Senhor seja sobre a sua vida. Essa é uma sequência de vídeos que eu vou estar fazendo de devocional. Serão ao todos 21 vídeos, onde vou estar fazendo um período de oração, de compartilhamento da palavra de Deus. E eu já queria desde já te convidar para você estar participando juntamente comigo. Tá? Nesse período, a gente vai ler a palavra e também vai ter um período de oração em cada um desses devocionais. E eu queria pedir que você deixasse aí nos comentários, né, o seu nome e a cidade de onde você está, para que eu possa estar orando pela sua vida no próximo vídeo, beleza? Serão 21 vídeos, eu espero que você goste. Que Deus te abençoe. Bom dia, meu irmão, minha irmã. Que a paz do Senhor seja sobre a sua vida. Hoje nós estamos nesse quinto elo, né, desses 21 dias de devocionais, a qual eu propus de estar fazendo, né, em prol aí do crescimento do canal, em prol do alcance das vidas, né, através de todo o conteúdo que eu tenho produzido para esse canal. Bem, hoje, para a gente meditar um pouco, eu trouxe aqui um texto que está lá em João 3, que vai falar a respeito de Nicodemos. Vai dizer assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo? O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? Jesus respondeu e disse-lhes: tu és mestre de Israel e não sabes isso? Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta: que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Amém? A gente pode notar que esse texto ele é um texto muito profundo
que requer muito análise e estudo, um estudo teológico mais aprofundado para você compreender tudo na íntegra que Jesus falou. Afinal de contas, a gente tem que levar em consideração que aqui ele estava falando com o mestre da lei. E quando ele, falando com esse mestre, né, com Nicodemos, ele precisava falar ali com um nível de intelecto e conhecimento mais aprofundado, para que, de certa forma, Nicodemos ele valorizasse mais a Jesus e entendesse que, por mais que Jesus ele falou por muitas vezes por parábolas, ele tinha um conhecimento aprofundado e sabia exatamente o que ele estava falando. Então, talvez a gente não vá aprofundar tanto, mas trazer aqui algo do Senhor aqui para nossas vidas, amém? O Senhor Jesus, ele estava fazendo vários milagres naquele tempo, várias obras, né? Muitas pessoas sendo libertas, e obviamente Nicodemos ele estava juntamente com os demais mestres da lei ali, observando tudo que Jesus fazia. Quando ele se deparou com alguns milagres, e ele ficou tão impressionado ao ponto de querer se encontrar com Jesus. E ele se encontrou com Jesus de maneira secreta, para que os demais mestres não vissem que ele estava ali tendo contato com o Pai. E quando ele chegou diante de Jesus, ele chegou com várias perguntas, com várias dúvidas. E a palavra diz assim: este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Sabe, ele já tinha um conhecimento, uma convicção de que Jesus, ele veio de Deus. Mas para um fariseu, era muito difícil eles aceitarem que Jesus viria da maneira como ele veio. Na concepção dos fariseus, o Messias ele seria alguém que estabeleceria seu reino e derrubaria o reinado de Roma sobre os judeus e restabeleceria Israel. Porém, o Messias veio, mas a interpretação deles está errada. Ele não veio da forma, ele não estabeleceu seu reino de forma física, mas de forma espiritual. E Jesus, entendendo e compreendendo o coração dele, já disse que, na verdade, para poder ver o reino de Deus era necessário nascer de novo. Ou seja, Nicodemos ele queria ver o reino do Pai, ele queria ver o reino de Deus, mas sem nascer de novo não tem jeito. Sem a transformação, sem a mudança de vida não tem como. Por isso, muitos estudiosos, alguns ateus, leem a Bíblia toda de capa a capa e muitos deles não aceitam o Evangelho. Muitos deles não aceitam que a Bíblia é a palavra de Deus, porque eles não estão dispostos a nascerem de novo. Eles não estão dispostos a praticar aquilo que a Bíblia ensina. Porque uma vez que você está disposto a aprender, irmãos, não tem como, o Espírito Santo ele vem sobre a sua vida. É Ele que convence o ser humano do pecado. É o Espírito Santo que transforma nossas vidas e que nos dá um endireitamento de caminhos. É o Pai, é Cristo. Jesus Cristo, Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por Ele. E Jesus disse ali: é necessário que você nasça de novo, Nicodemos. Talvez você esteja como Nicodemos agora, ouvindo isso aqui porque não tinha o que fazer, ou falar: vou escutar isso aqui só para poder ver se eu cochilo um pouco. Bom, tem chance para você, tem jeito para sua vida, como teve jeito para a minha vida. Um dia eu estive como você, eu ouvi a palavra de Deus, eu gostava de ouvir ministrações porque de certa forma me confortava, de certa forma me trazia um descanso, um alívio. E por muito tempo
Eu me iludia, me convencendo de que isso era o suficiente para eu poder ver o reino de Deus, ver o reino dos céus. Mas estava enganado, irmãos. Porque muitas das pessoas acham que o reino do céu está baseado apenas em caridade. Muita gente acha que você fazer a caridade para o próximo é o suficiente para que você tenha acesso ao reino de Deus, mas não é assim. Não é assim. Jesus, ele é a porta. E se você não for atrás de Jesus, se a gente não buscar o Pai, essa porta vai ficar inacessível para nós. E Jesus fala, né? Na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Renascer da água, irmãos, tem a ver com batizar. Sabe, você que é cristão, mas não quer batizar por vários motivos, não quer passar pelas águas por vários motivos, medo de se arrepender, medo de ser julgado pelas pessoas. Sabe, é necessário que a gente se batize, porque a palavra diz que aquele que crê e for batizado será salvo, mas aquele que não crê já está condenado. O batismo, ele é algo importante para nossas vidas. O batismo, ele é um sinal de arrependimento, de mudança de trajetória. E a gente precisa fazer isso para que nós venhamos ter uma posição diante do mundo espiritual e diante do mundo natural. Uma vez que a gente se batiza, a gente está dizendo, olha, a partir de hoje eu sou uma nova pessoa. Significa que assim que você sai das águas, você se tornou uma nova pessoa? Para alguns sim. Para outros ainda vai haver um processo ainda. Mas aquele ato que você fez ali é importantíssimo, porque ele vai te lembrar de que você fez uma escolha. E essa escolha, ela vai te seguir por toda a sua vida. Sabe, irmãos, e quando a gente pensa nisso, é algo sim bem profundo. O Senhor continua dizendo: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. A carne nossa, ela tem muitos desejos e anseios. Desejo de fazer o mal, desejo de fazer coisas que desagradam muitas vezes o Espírito. Muitas das vezes a carne, ela quer pecar, ela quer aquilo que nos afasta do Senhor. Ela quer fazer as vontades dela. Mas o Espírito, ele também precisa ser cuidado, irmãos. Às vezes a gente precisa separar um tempo para poder falar com Deus. Precisa separar um tempo para orar. Precisa separar um tempo para jejuar, que é onde a gente destrói a carne e fortalece o Espírito. Nós precisamos separar tudo isso. E cada vez que a gente vai avançando, que a gente dá um passinho, a gente consegue dar mais um, e vai seguindo nessa caminhada. O Senhor continua, versículo 7, não te maravilhes de ter dito, necessário vos é nascer de novo? O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. E Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre Israel e não entende isso? Bem, o Senhor estava querendo dizer aqui, né, a respeito do Espírito, que ele fazendo esse comparativo com o vento, que a gente consegue sentir que está ventando, a gente consegue ver que está ventando, mas a gente não consegue enxergar o vento. Da mesma maneira é o Espírito. Às vezes, irmãos, coisas que a gente vê, que a gente sente no espiritual, é extremamente real e a gente nota isso, a gente consegue perceber isso, mas visualmente é impossível. Quantas pessoas estão aí engessadas em uma fé aonde apenas o que é natural, apenas o que é lido, o que está escrito na palavra, no sentido de palavra prática, é o que essas pessoas acreditam. Muitos acham assim: ah, não, as pessoas colocam o diabo demais, a culpa é toda do diabo, a pessoa nunca está errada. Ah, o crente ele fala mais do diabo do que de Deus. Tudo de ruim que acontece é o diabo, o homem nunca tem culpa.
Sabe, irmãos, muitas dessas pessoas que têm esse tipo de argumento na ponta da língua, elas não têm vida espiritual. Elas simplesmente enxergam tudo através do crivo da carne, através do olhar de uma pessoa fria, uma pessoa que não conheceu Jesus de verdade, não conheceu o Espírito Santo de verdade, porque o Espírito Santo é espírito, ele é espiritual, ele é uma pessoa. Porém, a gente não é capaz de ver o Espírito Santo com os nossos próprios olhos. Então a gente precisa crer nele. Crer. E essas pessoas, infelizmente, não creem. Bom, e o Senhor continua falando: tu és mestre de Israel e não sabes isso? Na verdade, te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. E vos falei de coisas terrenas, e não creste, como crereis se vos falar das coisas celestiais? Se às vezes as coisas terrenas que Jesus fala e faz, pessoas sendo curadas, pessoas sendo transformadas, pessoas que têm a oportunidade de terem visões, tudo isso, muita gente acha que são pessoas que são caloteiras, charlatãs, pessoas que estão simplesmente ludibriando a fé das outras. E com isso acaba descrendo o Evangelho, descreditando o que está escrito no Evangelho. Para elas, Jesus é apenas como o bom samaritano. É aquele homem bondoso, aquela pessoa que está ali oferecendo um ombro amigo. Eles humanizam Jesus a tal ponto e esquecem que Jesus é Deus. Sabe, irmãos, Jesus é Deus, ele veio nessa terra 100% homem, e ele foi 100% homem, 100% Deus. Mas ele abdicou dos seus poderes de Deus para que ele pudesse viver como nós e deixar para nós o exemplo. Está entendendo a profundidade disso? Quando a gente entende que Senhor Jesus, ele poderia ter descido aqui como Deus e visto as pessoas que estavam fazendo tudo aquilo com ele, simplesmente ter exterminado todo mundo, irmãos. Mas pelo contrário, ele veio com um coração, sabe, disposto a amar, porque ele nos amou primeiro, mesmo a gente amarrado e preso aos nossos pecados, às nossas falhas. Ele nos amou primeiro e ele foi capaz de dar a sua própria vida por nós. Sabe, irmãos, a gente precisa refletir muito sobre isso. Jesus, ele espera de nós uma vida de santidade, uma vida de busca, uma vida de entrega total e total dependência dele. A palavra vai dizer assim que aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Toma todo dia a sua cruz e siga-me. Sabe, negar a si mesmo não é fácil. Não é fácil, mas nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas não querem negar a si mesmo. Pelo contrário, elas querem valorizar a si mesmo. Querem correr atrás de sonhos, mas sonhos onde Deus é colocado de lado. Querem correr atrás de projetos, mas projetos feitos unicamente por elas e não por Deus. E esse é o mal do nosso tempo, irmãos. Esse é o mal do nosso tempo. Mas que nós venhamos nos fortalecer. Porque lá no versículo 16 vai dizer: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa palavra, irmãos, até pessoas do mundo têm ela na ponta da língua, esse versículo. No 17, porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Jesus, ele veio para nos salvar, irmãos. E a salvação dele está acessível para a minha e para a sua vida. Então creia nele, porque ele diz assim: quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, no versículo 18, porquanto não crê no nome do Filho unigênito de Deus. E a condenação é essa, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz,
para que as suas obras não sejam reprovadas. Você está entendendo? Repara para você ver, toda vez que um ímpio chega e fala a respeito de qualquer coisa, ele sempre vai dizer assim que os crentes eles só sabem julgar, eles só sabem pegar e criticar. Sabe por quê, irmãos, que eles falam isso? Porque eles não querem que as suas falhas e os seus erros sejam revelados. Ninguém quer isso. E esse que é o maior problema. Afinal, se a gente não fala do erro, como que a gente vai se arrepender? Como que a gente vai saber ter um posicionamento de mudança, de transformação, se a gente não está disposto a revelar nossos erros, as nossas falhas? Bom, que o Senhor possa estar edificando a sua vida nessa manhã, nessa tarde, nessa noite, não sei o momento que você está vendo, mas que nós venhamos refletir e verdadeiramente venhamos nascer de novo para ter uma nova vida em Cristo, amém? Quero orar pela sua vida. Nós não estamos tendo muitos comentários, de pedido de oração, mas independente disso, você que tem passado aqui, visto os nossos vídeos, nosso conteúdo, eu quero orar pela sua vida, amém? Senhor Deus, querido Pai, quero orar, Senhor Deus, nessa manhã, mais uma vez, pela vida de cada um, Deus. Pela vida de cada um que tem passado pelo canal, visto os conteúdos que eu tenho produzido, Pai. Visto, ó Deus, tudo aquilo que eu tenho feito com muito carinho, Deus, para poder estar levando a palavra do Senhor a essas pessoas. Ora, Deus, abençoa na vida de cada um, desse homem, dessa mulher que está indo para o trabalho agora, dessas pessoas, Deus, que estão saindo logo cedo, tem uma rotina difícil agora pelo dia, talvez uma demissão que está enfrentando, talvez uma procura por um trabalho. Meu Deus, vai de encontro a essas vidas, Senhor, onde quer que elas estejam, seja no ônibus, seja no metrô, seja no Uber, onde quer que seja, meu Deus, que o Senhor fortalece essas vidas, ó Pai, em nome de Jesus. Guarda, protege elas, livra elas de todo mal, Deus. Que Satanás e seus demônios não venham ter, meu Deus, poder para poder alcançar a vida dessas pessoas, Pai, em nome de Jesus. Ora, Deus, repreendendo todo o mal, Deus. Peço, Pai, que em nome de Jesus, essa mãe, meu Deus, que está aí sem saber o que vai servir para o seu filho, Pai. Deus, que as portas venham se abrir para a vida dela, Pai. Que ela venha ter condição, ela venha ter prosperidade na vida dela. Que não venha faltar o pão de cada dia na mesa de ninguém, meu Deus. Eu oro, Deus, por esse pai de família, Deus, que está sem saber o que ele vai fazer, que ele precisa lidar, meu Deus, com a necessidade e com os seus sonhos, seus projetos, e está confuso, está perdido aí, sem direcionamento, que ele venha encontrar a direção do Senhor. Oro por aquele que está ansioso, Pai, querendo conquistar tanta coisa de uma vez, que não está deixando sobrar tempo para nada. Ele corre para lá, corre para cá, e não consegue sobrar tempo para ele poder estar passando com a sua família, não consegue sobrar tempo para ele poder estar indo na igreja. Meu Deus, quantas pessoas estão passando por isso, Senhor. Eu oro, Deus, por esse homem e por essa mulher, meu Deus, que está desesperado, espiritualmente falando, Deus, em busca de salvação, em busca de paz. Meu Deus, quantas pessoas, Pai, estão aí, meu Deus, enfrentando brigas no relacionamento, casais estão a ponto de se divorciarem, meu Deus, estão necessitando, Pai, de conserto no seu relacionamento. Quantas dessas, meu Deus, não estão procurando, Pai, lutar pelos seus relacionamentos? Pelo contrário, as pessoas estão buscando a maneira mais fácil, que é cada um tomar o seu rumo. Meu Pai, tem misericórdia desses povos, ó Pai. Tem misericórdia desse povo, meu Pai. Que esse homem, essa mulher que estiver nessa situação, meu Deus, que o Senhor traga, meu Senhor, no coração deles o desejo de lutar pela sua família, lutar pela sua esposa, lutar pelo seu esposo, lutar pelos seus filhos, pelos seus pais. Senhor, dai-nos força. Pai, queima em nós, ó Deus, esse desejo ardente por buscar pelas pessoas que a gente ama, meu Deus. Pai, a salvação ela é individual, meu Deus. Mas eu sei, meu Deus, que a nossa oração ela pode mudar, meu Pai, a história. Ela pode mudar a história de muitas pessoas, Deus. Em nome de Jesus é nisso que eu creio, Pai.
Ora, Deus, por aqueles que vão fazer provas, que vão estar passando por algum tipo de concurso, que vai estar aí, que estão em busca de conseguir um cargo melhor no seu trabalho, que eles venham conseguir, meu Pai. Que o Senhor abre as portas onde não há portas, meu Deus. Oro, meu Deus, pelas pessoas que estão ouvindo esse áudio de tão longe, Pai, de outros países, talvez brasileiros que estão fora do país, ou até mesmo irmãos nossos que são de fora mesmo. Pai, que essa palavra possa edificar a vida deles onde quer que eles estejam, Deus. Leva paz, meu Deus, leva refúgio, leva, meu Deus, vida do Senhor, Pai. Oh Deus, porque a sua palavra diz assim que o Senhor veio para trazer vida, para dar vida e vida em abundância, Pai. Nós precisamos, meu Pai, de Ti. Precisamos de Ti, Deus, nas nossas escolas, meu Pai. Quantos jovens e crianças estão aí brigando entre si pelo simples prazer, meu Deus, de filmar uma briga e colocar na internet. Quantas escolas, ó Deus, a gente está tendo aí professores trabalhando ali, meu Pai, com um pico de estresse elevadíssimo. E por esse motivo, muitas vezes acaba agredindo crianças dentro da sala. Oh Deus, que essas pessoas, Senhor Deus, possam ser tocadas pelo Senhor, elas possam ser renovadas no Senhor. Eu tenho certeza, meu Pai, que nenhuma professora, nenhum professor que chega a agredir uma criança, ele foi para aquela sala de aula com essa intenção, meu Deus. Mas, meu Pai, todo o somar de coisas do dia a dia levaram essas pessoas a cometerem essa falha, que é uma falha, Deus, que é muito grave. Mas, Pai, tem misericórdia desse povo, tem misericórdia dessas pessoas, Deus. Pai, nossas crianças, Deus, estão saindo das nossas casas mal educadas, Deus. Que nós sejamos bons pais, que nós saibamos, Deus, mostrar para essas crianças o que é o certo que elas têm que fazer. Que nós saibamos, Deus, lidar, Pai, com a paternidade, com a maternidade, meu Deus. Oh, meu Pai, vai de encontro à vida de cada pai e de cada mãe, Senhor, porque nós precisamos, Deus, saber educar os nossos filhos. Senhor, quanta ideologia de gênero está sendo levada para as escolas. Pai, quanta coisa está sendo colocada nas escolas que deturpam aquilo que os pais falam. Os pais estão falando algo dentro das suas casas e quando chega na escola, a escola quer mudar tudo, Pai. Senhor, nós precisamos sim das escolas para que os nossos filhos venham ter o ensinamento, venham ter ali, meu Pai, um conteúdo intelectual, Pai. Meu Deus, mas, Pai, nós precisamos muito mais do que da escola, é do Senhor nas nossas vidas, Pai. Mas em nome de Jesus, enquanto nossos filhos estiverem nas escolas, ó Pai, que eles sejam blindados, ó Deus, que eles sejam protegidos, Pai. Que tudo aquilo que o mundo tem tentado pregar a eles e colocar na mente deles, ó Deus, não venham entrar, mas venha ser filtrado, ó Deus. Que nós, como Pai, venhamos saber dar bons filtros aos nossos filhos, para que eles entendam o que é do Senhor, o que não é do Senhor. Que nós venhamos ser exemplo, porque a sua palavra diz assim, ensina a criança no caminho que ela deve andar, que quando ela crescer ela não se desviará dele. Então a sua palavra diz, ensina no caminho, Deus. Então a gente precisa estar junto. Que não venhamos ser pais, Deus, irresponsáveis, que simplesmente deixam a nossa responsabilidade de pai nas mãos de um tablet, nas mãos de um celular, nas mãos da televisão. Que nós venhamos ser pais, Deus, que zelam pelos nossos filhos e cuida, Pai, de cada um deles. Em nome de Jesus. Coloca nas suas mãos, meu Pai, o dia de cada um, Pai. Em nome de Jesus, Deus. Amém. Você que está ouvindo esse áudio, né, que assistiu esse vídeo até aqui o final, que Deus te fortalece. Obrigado por você ter acompanhado até aqui. Eu oro e peço que Deus possa dar muito mais a você, abençoar a sua vida muito mais por estar acompanhando esse conteúdo. Amém? Esse é o quinto dia, né, quinto elo desses 21 dias, que eu já te convido desde já a participar comigo dos demais dias, tá? Coloca aí, já salva aí na sua agenda já, que toda noite eu já libero o vídeo que vai ser publicado na manhã seguinte, geralmente com estreia, para que as pessoas possam estar ali se programando para poder estar ouvindo o devocional e fazendo seu devocional juntamente comigo. Que em nome de Jesus Deus te fortaleça, tá? Compartilhe esse vídeo com quem você sabe que está precisando, deixa o seu like.
Se você não é inscrito, se inscreve no canal, tá? Tem muita coisa legal aqui, muita coisa que é para edificar a sua vida, beleza? No mais, Deus abençoa, fica na fé, fique firme e até o próximo vídeo. Valeu!